Olá, bem-vindos mais uma vez aqui com um papo com o gestor aqui na Rio Claro Investimentos. Estamos mais uma vez com o Lucas Hadi, nosso diretor de gestão, e eu sou o Pedro Jobim, planejador e sócio aqui da Rio Claro Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre o mês de abril de 2023, como foi esse mês, o que aconteceu, tanto no Brasil quanto no mundo, e claro, como que a gente vem administrando isso junto da carteira dos nossos clientes. Bom, já vou passar a palavra para o Hadi para falar um pouquinho como foi esse mês, os principais pontos. Legal. O mês, né, Jobim, foi finalmente aí um mês positivo para a Bolsa. A gente já vinha esperando isso há algum tempo. Não sei se a gente fala isso num tom tão alegre, porque a gente já sabe o que veio depois, né? Já estamos aí no dia 4 de maio, a gente já sabe que muita coisa não foi tão positiva assim. Mas, enfim, o Ibovespa 2,5 de alta, o IFIX 3,5, muito do IFIX na esteira da queda dos juros, a gente vai falar disso daqui a pouco. O dólar em queda, muito normal, né? O dólar em queda com a alta da Bolsa. A Bolsa americana também em alta, então os portfólios tendo altas aí em todas as frentes, né? Exceto na parte dolarizada, que sim temos também, mas é uma parte menor da carteira, e o CDI, por mera questão do número de dias úteis aí, foi um CDI abaixo de 1%, mas nada alterado na taxa de juros. Inclusive, estamos falando aqui, gravando hoje no dia 4, sendo que ontem, no dia 3, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75, o que já era esperado por todo mundo, até porque o marco fiscal ainda não foi aprovado. Ele foi comunicado no mês passado, a gente vai falar um pouco disso na hora que falarmos do cenário interno, mas ele ainda não foi aprovado. Então, é aquela história, como no Brasil você duvida até do que já foi aprovado, você não vai confiar em algo que ainda não foi aprovado. Vou comentar um pouquinho disso daqui a pouco. Bom, a gente falando aí de cenário externo, a gente tem basicamente dois players que tiveram um momento relevante, né? A Europa está com aquela questão da crise inflacionária, ainda persiste, tá? Mas na China você tem um problema contrário, você tem uma inflação baixíssima. Eles tiveram aquela questão do lockdown de tolerância mínima, que fez com que eles estivessem agora numa inflação das mais baixas da história, inclusive com números um pouco mais baixos do que o esperado, que se reflete muito em commodities, o que afetou, inclusive, aí, preço do minério de ferro e preço do petróleo nas últimas semanas, fez a Bolsa brasileira cair. A gente viu aí que a Bolsa terminou em 2,5%, mas se olhar na primeira quinzena, a Bolsa estava acima de 3,5% de alta. Então, a segunda quinzena do mês de abril não foi uma quinzena tão positiva para a Bolsa. E nos Estados Unidos, a gente tem uma evolução da crise bancária. Lucas, é uma consequência do Silicon Valley Bank, né, que a gente comentou no último Papo com o Gestor? Não, não é. É um capítulo diferente da mesma história. O que acontece, né? Aquela frase que eu arrisco me repetir aqui. Eu estou falando tanto essa frase que talvez eu tenha falado ela no nosso último papo aqui, que é aquela frase do Warren Buffett, né? Quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado. Essa frase nunca foi tão propícia, porque a gente está aí há 20 anos em juros baixos, na hora que os juros começam a subir e sobem aí realmente de maneira muito forte, é que você vê quem que estava sobrevivendo só porque a maré estava muito boa, né? Só porque você, quando está a juros zero, qualquer negócio que dá 1%, 2% fica muito interessante. Chegamos, né, eu já comentei isso várias vezes, chegamos a ter juros negativos no mundo. Então, qual que é o grande ponto? Você começa a ter bancos que não estavam bem administrados ou que não fizeram a sua gestão de risco de maneira adequada, tendo problemas de liquidez. E aí a gente teve quebras
bem relevantes. Em 2008, na crise ali que a gente, poxa, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas na crise de 2008 a gente teve uma quebra, uma crise bancária que quebrou muito mais bancos. Mas nós tivemos agora 3 bancos com patrimônios acima de 200 bi, tendo a falência decretada. Então você não pode ignorar isso, e é o que o Fed está atuando lá para não deixar isso virar uma crise sistêmica. Enquanto isso fica como uma crise bancária, uma crise no setor financeiro, ok, é ruim, mas é administrável. O que você não pode deixar é isso se alastrar. Acho que é importante, uma coisa interessante se falar também, né? Quando a gente vê as notícias, sempre assim, a segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos, né? Mas quando a gente olha para as quebras que a gente teve no passado, a reserva monetária que existia era muito menor, né? Hoje existem muito mais dólares, os Estados Unidos cresceu muito lá desde 2008. O Lehman Brothers, quando quebrou, eu acho que ele não entra nessa lista necessariamente como banco, né? Ele era um banco de investimento, que é um formato um pouco diferente. Então, embora sejam bancos bem grandes, não são os maiores bancos dos Estados Unidos, não é algo que tenha um efeito sistêmico na economia, mesmo porque todos foram, de alguma forma, resgatados. Mas não é a mesma coisa de quebrar um JP Morgan, um Citibank dentro da economia. Esse gráfico aí é super interessante, né? Ele dá uma proporção, primeiro, dos volumes, né? Para a gente ter uma ideia aí de que realmente 2008 foi um capítulo à parte, mas ao mesmo tempo ele mostra o tamanho que essas quebras agora representam, né? E eu acho assim que você foi muito feliz na sua fala em termos de comparar com a reserva monetária. Por quê? Se a gente tivesse, talvez, um gráfico de pano de fundo aí, né, naquela marca d'água, você tivesse o tamanho da reserva financeira ou o tamanho do dinheiro em circulação, a gente provavelmente faria o quê? Faria com que essas 3 bolas aí do ano de 2023, que estão muito expressivas, elas ficassem realmente muito pequenas. Então a gente olha aí, né, olhando esse gráfico, a gente consegue ver que realmente são 3 quebras muito expressivas, né, ou seja, 3 bancos que, comparado em número de bancos que quebraram ali naquele horizonte 2008 até 2012, nem se compara, mas são muito mais expressivos em termos de tamanho. Talvez ali só o Washington Mutual Bank que se compare, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê a reserva de dinheiro que está disponível no mercado, a gente também percebe que a economia está de outro tamanho, né? E que depois de anos e anos e anos com o efeito que a gente chama, né, de quantitative easing, né, que foi o governo americano, o Fed, despejando dinheiro na economia, também não estamos falando aí de quebras financeiramente tão expressivas assim. Embora não esteja eu aqui querendo minimizar a importância dessa crise, que tem sim que ser respeitada e temos que tomar cuidado para que ela não se alastre. Não, com certeza. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? A gente fez um experimento único aí nas últimas décadas, que antes era uma realidade que não existia, né? De juros tão baixos, de imprimir dinheiro. Então a gente está vendo agora as consequências e provavelmente, assim, talvez os analistas mais apocalípticos ainda estão bem longe de acontecer o que eles imaginam, mas a gente tem enfrentado e passado por... Não é um momento fácil aí dentro da economia, mas com certeza, até o momento, pelo menos, tem sido relativamente tranquilo, sem, claro, minimizar, mais uma vez, o tamanho das quebras e do que vem acontecendo. Perfeito. E aí vamos para falar um pouquinho agora sobre o Brasil. Brasil, que é um fenômeno, né? O que acontece? A gente, na nossa última conversa do mês passado, falando de março, a gente mostrou uma queda muito forte nos vértices todos,
Por quê? Porque na hora que você soltou aquele marco fiscal que surpreendeu positivamente o mercado todo reagiu positivamente, a bolsa que estava em queda veio para cima, foi um momento de certa euforia, né? E agora, já em abril, a gente vê aquela fala tradicional, né? O mercado opera em passo de cautela, né? Que é o famoso 0 a 0, né? Cai um para cá, sobe um para lá. Se você somar tudo ali, a gente poderia dizer que os vértices ficaram mais ou menos no mesmo lugar. Por quê? E aí cabe comentar a política durante o mês de abril. O que você teve foi a oposição gostando muito do marco fiscal, uma visão de que ano que vem vai ter que ser feita uma mágica para poder realmente bater a meta de zerar o déficit. E aí, o próprio PT querendo que alguns gastos, principalmente no que tange o social, fossem tirados do considerado ali, do cálculo do marco fiscal. Né? Então, aquelas bandas ali que tem que ser respeitadas, eles falam, não, tudo bem as bandas, mas vamos tirar os gastos do social ali de dentro para a gente garantir um certo mínimo dentro do social. Aí é aquela coisa, começa a ser teto que não é teto, começa a ser limite que não é limite, porque tira isso, tira aquilo outro, né? Foi muito parecido quando a gente teve a reforma da Previdência, que queria tirar militar, queria tirar juiz, queria tirar não sei quem, na hora que você olhava, não sobrava nada do serviço público, que era o grande problema da reforma que é o grande problema do déficit previdenciário. Né? Então você começa a ter um teto que não é teto. Então o mercado começou a ficar receoso, porque viram e falaram assim, primeiro, da onde vão vir as receitas que se esperam, né? E aí, já agora no começo de maio, a gente já vê algumas sinalizações, como, por exemplo, a mudança da tributação dos investimentos no exterior, que já é uma maneira de se aumentar a arrecadação do governo, principalmente mudando o regime de caixa para regime de competência, que é o quê? Você vai tributar o investidor pessoa física não quando ele recebe o dinheiro distribuído da sua empresa, mas quando a empresa recebe o lucro. E o ponto 2, se eles vão conseguir aprovar no Senado, no Congresso, esse marco fiscal. Daí os juros ter esse movimento, mas de qualquer maneira, esse gráfico aí mostra que estamos numa tendência de queda. São 3 vértices, o vértice de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos, obviamente de cima para baixo, 1 ano, 5 anos e 10 anos, todos eles ali, se a gente fizer um corte vertical, a gente vai ver que do final de março, que é exatamente quando foi anunciado o marco fiscal, a nova diretriz fiscal para frente, você tem um movimento de tendência de queda dos juros futuros, isso é inegável, e daí a visão de que o Banco Central possa baixar a taxa Selic na próxima reunião, iniciar o movimento de queda, se o texto for aprovado tal qual ele está. Não, fantástico. Então, mais uma vez aqui a gente segue olhando dentro do Brasil para o nosso fiscal aqui, como vai ser essa estrutura. A gente vem falando já há um bom tempo que o Brasil tem tudo para dar certo, mas só precisa arrumar um pouco a casa, né? Então, se a gente tiver no mercado financeiro, é mais importante a gente saber o futuro do que o futuro ser bom, né? Então, incerteza é muito pior do que qualquer outra coisa. Então, a gente, sendo aprovado o marco fiscal, tendo um pouco mais de estabilidade, a gente começa a ter um norte, provavelmente um momento bom aí na economia. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Lucas, como está a questão das carteiras, se a gente fez alguma mudança na estratégia, as expectativas. A gente tem conversado bastante nas últimas reuniões também sobre o efeito que vem lá de trás da quebra das americanas do mercado de crédito privado, que afetou bastante os fundos específicos de crédito privado.
Então, só um pouco das perspectivas e da estratégia a partir desse momento. Perfeito. O que acontece? A estratégia macro continua muito parecida, continua basicamente a mesma, salvo o fato de que a gente andou reforçando nos novos aportes ou nas novas carteiras que entraram, nós reforçamos um pouco mais a renda fixa de média e longa duration. Basicamente, nos nossos portfólios, representados pelas debêntures incentivadas. Os portfólios que já estavam montados, nós não fizemos nenhuma realocação, por entender que a gente sempre alocou bastante nesse tipo de ativo, então não era uma mudança tão necessária. Nesse momento agora foi muito mais uma questão tática de entender que, com esse movimento de queda da taxa de juros mais proeminente e mais provável, a relação risco-retorno entre um multimercado ou o mercado de ações versus aproveitar uma queda acentuada da taxa de juros futura, o movimento se apresentava ali desproporcional. Quem já estava alocado antes, ou já havia passado por uma queda do mercado de ações, ou de uma recente queda do mercado, das posições multimercado, não justificava realizar um prejuízo para fazer essa troca. Foi basicamente isso, mas a gente continua entendendo que os grandes representantes ou os grandes responsáveis por um retorno positivo na carteira vão ser os ativos que estão ali indexados à inflação e a juros, principalmente pelo movimento de remarcação que a gente vai ter oriundo da movimentação da curva de juros e também da remarcação positiva de ativos de crédito que sofreram muito no começo do ano. Então, continuam sendo ali vamos dizer assim, os cavalos em que nós estamos apostando. Não, fantástico. Acho que por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, e principalmente aos clientes da Rio Claro aqui, que são nossos parceiros já há tanto tempo. E para você que ainda não é cliente da Rio Claro, que ainda não conhece o trabalho, também fica o convite aí. Aqui embaixo a gente vai colocar todos os contatos para você poder marcar uma primeira reunião e conhecer como funciona o trabalho. Até logo, até o próximo mês e obrigado.